¿Conoce algo sobre Brasil, tú? Un poco de la favela y cosas así. ¿Favelas? Sí, de Brasil. ¿Piensas que es como acá o es diferente? No, es muy diferente, muy diferente. ¿Por qué? Porque en la favela hay mucha violencia, en Cuba no hay violencia. Es una cosa muy importante que tenemos en Cuba, no hay violencia en ningún sitio. Pero ¿y la pobreza es diferente? Muy diferente. ¿Por qué? Porque en la calle tú no ves nadie pidiendo comida, y en Brasil sí. Es diferente, muy diferente. Uma coisa que eu pensei muito na primeira vez que eu fui a Cuba e agora de novo é a visão que eu tenho do Brasil. Fazendo um paralelo, como é que uma ilha com 12 milhões de habitantes, que não produz quase nada, não tem uma economia tão dinâmica quanto a nossa, que ignora, compra uma briga com a maior potência econômica do mundo, consegue, por exemplo, não ter criança fora da escola e as pessoas com algum tipo de acesso médico básico. Isso faz a gente pensar, pô, por que o Brasil não consegue isso? Para mim é muito forte. A média de escolaridade em Cuba é extremadamente elevada. Então, quando você fala com um mecânico de linha de produção, muitos deles têm formação de engenharia. Então, quando você vai explicar para ele como deve ser o funcionamento de uma máquina, a discussão é num outro patamar muito superior à nossa referência brasileira. É inegável que eles têm uma instrução muito acima da média de outros países latino-americanos, por exemplo, e do Brasil. E você percebe também que tem muito orgulho por parte das crianças e dos cubanos, dos próprios professores. O que aprendes na escola? Aprendo distintas asignaturas, matemática, española, historia. Sí. ¿Y tú qué quieres ser cuando crecer? Maestra. Todo gratis, el estudio, la medicina, todo gratis. Cuando el capitalismo, hay que pagarlo. Y caro. Que cambie un poco, pero que no se caiga el socialismo. A OMS própria elogiou os cubanos de terem uma saúde desse nível. E é engraçado que eles são especialistas na medicina preventiva exatamente porque na época da Revolução houve uma fuga em massa de médicos de Cuba para outros países depois no momento da Revolução. Então eles não podiam ter a população muito doente por muito tempo. O que eles fizeram foi investir maciçamente em medicina preventiva. Como é a saúde em Cuba? Excelente. Mire, yo vengo ahora de darme un tratamiento de fisioterapia con una pierna que tengo mal. Nunca le faltó nada en la medicina. La medicina está en la farmacia, uno la compra y la que no puede el Estado se la... Si su economía no se lo permite, el Estado se la... Cuba también ha participado en varios programas, por ejemplo en África hay un brote de epidemia que es ébola. Cuba se sabe que había enviado muchos médicos allá y eso le hace ver, o sea, le hace tocar, o sea, más puntos para que su medicina todos tengan prioridade ou privilégio de atendimento. Então nós cruzamos num determinado momento lá com um grupo de americanos, turistas americanos, que tinham ido a Cuba investigar como eram feitas as próteses de ponta, bem feitas. Então há sim uma identificação, uma imagem de que Cuba, em vários setores, inclusive aqueles de ponta, também se destaca na medicina. As pessoas vão pelo menos lá investigar para saber como é isso. We have a tour of a bunch of prosthetic professionals from the U.S. that are touring some of the facilities down here in Cuba, as well as all the other Cuban sites. I would guess that there's a bit of a struggle for them without having access to all of the products that are now available, but I'm sure they make do. A gente não encontra ninguém em situação miserável, passando fome ou sem ajuda médica. A nosotros no nos falta nada, nos faltaba anteriormente.
en los años antes del triunfo de la revolución. Pero ahora el pobre vive bien, porque todo es para todos. ¿Piensa que va a cambiar algo ahora con las relaciones con Estados Unidos? A lo mejor cambia algo, pero bueno, yo por lo menos no, yo viví en el pasado, no le tengo mucha confianza. ¿No? Nosotros vivimos bien así, e muito contentos. A gente percebeu que até nos próprios cubanos mais jovens, o ideal socialista ainda está muito vivo. Eles defendem o regime. E para tu, como vê o futuro de Cuba? O sea, con los nuevos cambios que se están implementando en la nueva política económica del partido, yo creo que los cambios que se están dando en nuestro país son para bien, son positivos. Creo que la juventud cubana tiene fe en que la revolución va a seguir adelante. Estamos en eso, tratando de que la revolución siga con los mismos proyectos, ¿no? Y seguir avanzando en la construcción de nuestro socialismo, que es lo que tenemos que defender. ¿Cómo sería este nuevo socialismo para usted? No, no es un nuevo socialismo, no. es el mismo socialismo. Mismo. Estamos defendiendo el mismo socialismo. O sea que eso demuestra la adaptabilidad del socialismo. Que tenemos que tener presente que el socialismo no es algo estático, sino que tiene transformaciones, tiene cambios, y esto es un proyecto revolucionario que siempre tiene que cambiar para mejor, y ese es nuestro socialismo que defendemos nosotros. El partido, o sea, continúa aquí en Cuba, el único partido, el Partido Comunista, y no sé si ustedes conocen que Raúl Castro, en su última intervención en el último congreso del partido que se hizo, él le explica que ya a partir de ahora, cada vez que hayan elecciones, según nuestro sistema, ya una persona que salga electa presidente no puede salir electa más de 2 veces. Ya Raúl, este es su último mandato. Ya eso, creo que dentro de 2 años, ya él termina ya. Aunque quieran elegirlo nuevamente, él no puede salir. ¿Entiendes? Y el sistema electoral cubano, con sus características, yo pienso que va a seguir igual. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que tudo em Cuba é relativo. Então, quando nós falamos de regime democrático, para eles aquilo ali é uma democracia, porque eles de alguma forma têm uma eleição diferente da nossa, que passa por várias instâncias. Mas eu lembro que um cubano falou assim: por que eu preciso ter vários partidos? Eu preciso ter um partido só que defenda o povo. Eu não preciso ter vários partidos que vão brigar entre si, cada um com seus interesses. Isso é uma coisa interessante de pensar. Os cubanos têm um respeito muito grande pelos heróis do país, não só os da Revolução. A gente estava lá durante a Marcha das Tochas, que é um feriado em homenagem ao nascimento de José Martí, um grande herói da independência cubana, e é impressionante. A marcha em si é muito bonita, os jovens atravessam a Havana com as tochas nas mãos. Durante essa marcha nós conversamos com muitos jovens. Eles falaram da importância desses heróis e também mostraram muita esperança em relação ao futuro.